Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui ao canal Astrologia do Ser. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Siqueira, astróloga, também sou consteladora sistêmica, e eu te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar os conteúdos que eu já tenho aqui, falando sobre as casas astrológicas, os planetas nas casas. Tenho vídeos também falando da Lua e seus aspectos com planetas que trazem sintomas emocionais. E hoje, dando continuidade à série dos planetas nas casas astrológicas, eu vou falar do planeta Netuno. O planeta Netuno, ele é muito distante do sistema solar. Ele é um planeta cuja massa é gasosa. Ele leva uma média de 165 anos, gente, para dar uma volta completa no zodíaco. Então, ele chega a ficar, em média, 14 anos ou mais em um signo. Por isso, ele é considerado um planeta geracional. Os planetas geracionais, eles são mais lentos. Então, várias pessoas vão ter Netuno no signo de Escorpião, Netuno no signo de Libra, de Peixes. Então, marca uma geração de pessoas. Netuno, ele fica retrógrado durante 5 meses no ano, então é muito comum, então muitas pessoas terão Netuno retrógrado no mapa astral. O movimento retrógrado é quando o planeta ele começa a se distanciar mais da Terra, e aí, aparentemente, nós temos a impressão que ele está voltando para trás, mas não é. É a mesma sensação, por exemplo, de quando a gente está numa estrada dirigindo e aí você ultrapassa um carro que está mais devagar do que você, a sensação que dá é que o carro que está ao lado, ele está para trás, ele está fazendo um movimento para trás, né? É a percepção do planeta retrógrado. E quando o planeta fica retrógrado, ele nos remete a uma reflexão sobre os assuntos desse planeta. E qual é a função de Netuno no nosso mapa astral, as características, né? A energia que esse planeta emana. Lembrando, gente, que os planetas, eles são energias, eles são consciências. Nós absorvemos e recebemos essas informações de cada planeta, cada um tem uma função, cada um tem uma característica, e eles emanam a energia pura. Nós é que podemos viver a função do planeta, as características daquele planeta, de uma maneira equilibrada ou desequilibrada. Vai depender muito também dos aspectos que os planetas fazem, principalmente quando eles tocam algum planeta pessoal. Os planetas pessoais são o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Netuno, ele é conhecido como o planeta dos sonhos e das ilusões. Então, ele está muito associado às artes, à espiritualidade, à intuição, à imaginação, porque ele tem a ver com aqueles momentos que a gente fica assim, sabe? Olhando para o nada, imaginando, idealizando coisas. Então, a qualidade desses sonhos e dessas ilusões vai depender muito do nosso senso de realidade, tá? Porque dependendo dos aspectos que Netuno faz no nosso mapa astral, principalmente quando ele aspecta planetas pessoais, como eu falei, se for de uma maneira fluente, que são os trígonos e sextis, então ele funciona de uma maneira harmoniosa, mas também não é regra, tá? Porque nós também temos fases e períodos na vida onde planetas em trânsito aspectam de maneira fluente ou desafiadora com os nossos planetas pessoais. Então, a gente tem que levar isso também em consideração. Então, se nós falarmos da questão do sonho e da ilusão, né? Um Sol, por exemplo, quando faz uma quadratura com Netuno, o Sol tem a ver com a nossa consciência, tem a ver com a nossa clareza, a visão da vida. E Netuno, ele traz essa nebulosidade na vida dessa pessoa, tá? Eu vou gravar um vídeo, pessoal, falando sobre os planetas pessoais, quando eles recebem aspectos de planetas geracionais, tá? Que são Urano, Netuno, Plutão, Saturno também é importante, Júpiter também, tá? Então, nós vamos deixar esse tema para um outro vídeo, porque o objetivo hoje é falar
de Netuno nas casas astrológicas, até porque ele sendo um planeta geracional, várias pessoas terão Netuno no mesmo signo. Então, a função dele na casa astrológica é o que impacta aí a nossa vida, seja de uma maneira positiva ou não, tá? Lembrando que quem faz o positivo e o negativo, gente, somos nós, tá? Então vamos lá, pessoal, olha só. Netuno também fala de doação, né? De abnegação, de entrega, de renúncia. Então, é importante entender que Netuno ele tem uma vibração muito elevada. Netuno é uma oitava mais elevada de Vênus, que é o planeta do amor. Então, Netuno é um amor incondicional, o amor que não pede nada em troca, o amor do espírito, né? Então, para nós chegarmos nessa frequência elevadíssima, é muito difícil para nós aqui nesse planeta, tá? Onde a gente ainda está passando por um processo de evolução, a gente percebe muito desamor, né, das pessoas, falta de sensibilidade, de empatia, e Netuno tem essa coisa de se colocar no lugar do outro, do amor que não julga, que simplesmente ama, que se doa de uma maneira incondicional, sem querer nada em troca. Por isso que Netuno rege os grandes mestres da espiritualidade, seres muito evoluídos que passaram aqui por esse planeta e deixaram um grande legado do amor, da paz e da empatia, da sensibilidade. O fato de Netuno estar associado à nebulosidade, à névoa, né? O que que isso significa? A influência de Netuno tira a nossa percepção da realidade, tá? E quando ele toca um planeta pessoal, Netuno, ele tira a força do planeta. Então, imaginem vocês, o Sol, que representa a clareza, o brilho, o destaque, como que o Sol, próximo de Netuno, consegue brilhar se é um planeta que traz aí essa névoa, essa nebulosidade. Então, a pessoa ela pode não ter muita clareza, muita consciência de si. São pessoas que têm muitos questionamentos sobre quem elas são, o que que elas estão fazendo aqui. Então, elas têm uma tendência, principalmente no começo da vida, a se sentirem muito perdidas, muito confusas, né? E com o tempo, ela vai ganhando força, dependendo do nível de evolução dessa pessoa. Então, no exemplo do Sol, que representa o nosso ego, a nossa vaidade, então Netuno tira essa roupagem, essa característica solar, tá? Por Netuno ser um planeta associado à magia, ao encantamento, à beleza, ao mundo cor-de-rosa, né? Um mundo colorido e maravilhoso. Então, pessoas também que têm Netuno muito forte no mapa, o ideal é que ela busque alguma atividade lúdica, artística ou espiritual, para que ela possa fazer bom uso dessa energia de Netuno, porque no negativo, se essa pessoa não tem, por exemplo, uma vida devotada, seja através da espiritualidade, da ajuda ao próximo, da caridade ou das artes, porque Netuno traz essa sensibilidade, essa inspiração comum nos artistas, essa pessoa pode ir para o outro caminho, para um outro lado, né, que é vícios, que é uma maneira de fugir da realidade. Netuno, gente, ele vai trabalhar a nossa espiritualidade, ele vai trazer essa necessidade da gente se conectar com o divino, com a espiritualidade, com a natureza, né, de sublimar o nosso ser. Então a gente vai, mas a gente volta através de uma meditação, quando a gente está ouvindo uma música que eleva a nossa alma. Então a gente precisa ter esses momentos netunianos para que a nossa alma seja preenchida, né? Porque Netuno representa o vazio que a gente traz, que precisa ser preenchido. E onde ele cai, na área da vida, na casa astrológica onde ele cai, é ali que esse chamado vai ser mais forte, tá ok? Outra questão de Netuno, sempre onde cai Netuno, a gente fala, olha, aqui você pode sofrer enganos, decepções. Por quê? Por conta da alta expectativa.
por esperar muito daquilo, e o pior, esperar aquilo que está na imaginação da pessoa. Eu vou dar um exemplo de Netuno, tá? Vamos supor que você vai fazer uma viagem, e o preparativo daquela viagem é uma coisa maravilhosa. Preparar as malas, o roteiro, e aí você procura na internet os pontos turísticos que você quer visitar e fica se imaginando, ai, quando eu chegar lá vai ser maravilhoso. Só de respirar o ar daquela cidade. Então a pessoa ela já vai criando uma expectativa ali e ela pode se decepcionar, ela pode se frustrar quando ela chega naquela cidade e ela vê que não é tudo aquilo que ela imaginava. Um exemplo de Vênus com Netuno, a pessoa tende a ficar perdidamente apaixonada. Antes, ela tem uma tendência à idealização do afeto. Então, ela sempre imagina, idealiza, sonha, ou com o príncipe encantado, ou com um homem perfeito, o relacionamento dos sonhos. Então, ela corre um grande risco de se decepcionar, ela pode se sentir traída, enganada. Por quê? A pessoa parceira é um ser humano normal, então tem que ter muito cuidado com essas questões de Netuno, porque senão a gente sente realmente um vazio na alma que precisa ser preenchido com algo mágico, algo sublime e encantador. E neste mundo aqui que nós vivemos, não existe esse paraíso. Nós precisamos criar esse paraíso na nossa imaginação, conscientes de que é só uma imaginação, um sonho e uma maneira de trazer para a nossa alma algo realmente maravilhoso, sempre de uma maneira consciente. Então, eu vou falar brevemente da função de Netuno nas 12 casas astrológicas, sempre lembrando que vai variar muito se Netuno está recebendo, fazendo aspecto com outro planeta. Isso, gente, vai dar um colorido totalmente diferente para aquela pessoa, tá ok? Então, vamos lá? Eu vou falar de Netuno nas 12 casas astrológicas. A casa 1, ela fala da nossa presença, do nosso comportamento. É uma casa de identidade. Então, a primeira impressão que as pessoas têm de alguém com Netuno na casa 1 pode ser que você transmita um ar de ser alguém sonhadora, encantadora, alguém muito sensível, que mexe com a imaginação das pessoas, tá? Aparenta ser idealista e sensível. E como a casa 1 é a porta de entrada para a vida, portanto, representa os inícios, a maneira como nós iniciamos novos projetos na vida, a maneira como nós encaramos a vida como um todo. A casa 1, ela representa a lente, os óculos que nós olhamos para o mundo, para a vida de uma maneira geral. Ela pode ter muitas idealizações, muitas fantasias e, consequentemente, muitas ilusões. Ela pode ter uma aura charmosa, misteriosa, romântica, e é muito importante que essa pessoa tenha uma atividade que faça com que ela viva experiências transcendentais, ou ela pode se decepcionar muito com todas as áreas da vida, porque a casa 1 é realmente a maneira como nós olhamos para a vida como um todo. O Netuno, ele tem essa coisa da nebulosidade. A gente não tem muita ideia de quem é a pessoa com Netuno na casa 1. Então, ela também pode ser uma pessoa que se adapta, se infiltra em situações e vai tomando a forma daquela situação, daquele ambiente, das pessoas que ela convive, porque a casa 1 fala do nosso comportamento. Então, é muito comum elas serem aquilo que você gostaria que ela fosse. Então, ela pode ter uma facilidade de fingir, de enganar e de iludir, né? Como se fosse um camaleão. Por isso que é muito comum em mapa de artistas Netuno na casa 1, porque eles podem viver um personagem e se infiltrar naquele personagem, naquele temperamento do personagem. Compreendem isso? Né?
O perigo do Netuno na casa 1 é exatamente a pessoa se perder, ela não saber mais quem é ela. Porque se ela viver um personagem e não tiver uma identidade forte, o Sol bem aspectado no mapa, por exemplo, ela pode facilmente se perder em algum período na vida dela, onde ela tenta encontrar novamente a própria identidade. Então, Netuno na casa 1 cai muito bem para artistas, pessoas que trabalham com a espiritualidade, mas tem que tomar muito cuidado, gente, com o enganar e o iludir, porque da mesma maneira que você coloca muita expectativa na vida e nas pessoas, você também pode ter um comportamento que não é seu, somente para agradar e conquistar aquilo que você idealiza, sonha e deseja, tá ok? A casa 2 é uma casa de matéria, ela tem a ver com o nosso trabalho, com nossos valores pessoais, valores financeiros. Então, é uma casa de elemento terra, ela tem a ver com a nossa subsistência. E Netuno é um planeta que traz aqui certa confusão e nebulosidade na maneira como a pessoa administra os próprios recursos financeiros. Então, a pessoa precisa ter muito cuidado. Eu vou dar um exemplo prático, né? O que é dificuldade de administrar as próprias finanças com Netuno, que é o planeta que tem a ver com expectativas elevadas? É aquela pessoa que pode gastar o dinheiro antes de receber. Ela tem tanta certeza que vai dar tudo certo, e esse dinheiro vai entrar e vai ser maravilhoso, que ela já começa a contrair dívidas antes daquele dinheiro entrar. Outro exemplo pode ser a dispersão que Netuno traz no sentido de ter dificuldade de andar com as contas pagas em dia. Às vezes a pessoa está com dinheiro no banco, com dinheiro na carteira, mas ela esquece, ela se dispersa, e aí ela acaba pagando multa, pagando juros. Por isso que muitas pessoas falam que Netuno na casa 2, o dinheiro escoa pelas mãos. Não é que ela não vai ter dinheiro, ela tem dinheiro, ela precisa aprender a lidar com a realidade ali, ela precisa ficar mais atenta, né? Exatamente por essa dispersão que Netuno traz com os assuntos financeiros. Esquece de pagar a conta no dia certo, aí ela vai pagando juros, multa. Então vai chegar no final do mês que realmente o dinheiro foi embora em coisas totalmente desnecessárias. E como a casa 2 fala dos nossos valores pessoais, e Netuno tem a ver com a espiritualidade, com a doação, a caridade, o amor incondicional, e a casa 2 também fala de como você trabalha, os recursos que você dispõe para ganhar dinheiro, então essa pessoa pode se dar muito bem nas artes ou ter um trabalho onde se requer o quê? Sensibilidade, empatia, esse olhar mais terapêutico, né? Porque Netuno, até o símbolo dele é igual o da psicologia, por isso ele está associado às questões inconscientes. Por isso que é importante utilizar o Netuno na casa 2 com algum modo de ganhar dinheiro voltado para as questões de Netuno, que pode ser as artes, pode ser uma pessoa que trabalha com terapia. Netuno também rege laboratórios, tudo que é invisível, a farmácia, né, a manipulação ali de drogas, de fórmulas, também tem a ver com Netuno. E mesmo que ela trabalhe numa profissão que não tenha nada a ver com nenhum desses assuntos de Netuno, ela vai ter uma certa empatia e uma sensibilidade no trabalho que ela faz, que ela executa. No positivo, gente, eu acredito que Netuno aqui, a pessoa precisa ter uma, uma visão mais espiritual do dinheiro, das finanças, tá? Dinheiro é uma vibração, né? Que quando a gente vibra na prosperidade, a gente atrai prosperidade. Quando a gente vibra na escassez, a gente atrai escassez. Então, são pessoas que podem usar esse recurso de Netuno, que é o da imaginação, para imaginar que ela está próspera, que ela está bem financeiramente, que ela está segura, que ela se sente estável, né? E cair na realidade, trabalhar, produzir e realizar, ok?
Netuno na casa 3. A casa 3 é a casa da comunicação, da relação com irmãos, com parentes, com vizinhos, tem a ver com os estudos básicos, fala também da nossa vida social, o ir e vir, as movimentações, pequenas viagens, meios de transportes, meios de comunicação. Então, como a casa 3 está associada com a maneira como nós nos expressamos, nos comunicamos, também pensamos, é uma pessoa que tem uma comunicação imaginativa, criativa, empática, ela é sensível, ela vai se comunicando, ela vai sentindo, ela vai percebendo aquilo que a fala dela provoca nas pessoas e ela vai seguindo a intuição dela. É muito comum pessoas com Netuno na casa 3 receber aquele feedback das pessoas. Nossa, isso que você está falando aqui faz todo sentido para mim, eu precisava ouvir o que você está dizendo. A comunicação também, ela pode ser envolta em mistério, poesia, magia. Então, Netuno na 3, ela também pode ter um interesse por leituras que mexam com o imaginário dela, livros românticos ou espirituais, que elevam a alma, mas ela também pode ter uma tendência a se perder na comunicação e nos pensamentos, porque ela fica canalizada ali na intuição, na imaginação dela. Então, a melhor maneira de você se expressar e de se comunicar é deixar fluir a tua imaginação, a tua sensibilidade. Netuno, gente, tem a ver com esse canal aberto com o desconhecido, com os espíritos ou com algo maior, né? De acordo com a crença de cada um, isso não importa. O importante é entender que Netuno tem a ver com a nossa imaginação, com a nossa sensibilidade e a nossa intuição. O Netuno na 3 traz esse lado lúdico, então pode ser uma pessoa que se dá muito bem em contar histórias, narrar textos, né? Ou gravar áudios, onde ela coloca ali muita inspiração, sensibilidade, que leva as pessoas que a ouvem a viajar nesse mundo, né? Daquilo que está sendo dito, escrito, falado. Já Netuno na casa 4, que é uma casa de elemento água, regida por Câncer, e Netuno é um signo que fala das nossas emoções e da nossa sensibilidade. Então, pode ser uma pessoa internamente, porque a casa 4 ela fala desse mundo da alma, esse mundo interno, né? É uma pessoa muito sonhadora, muito sensível. E para que ela se ancore e se sinta bem internamente e emocionalmente, é importante que ela tenha momentos de isolamento, de introspecção dentro da casa dela, do quarto dela, para que ela possa viajar, idealizar na imaginação dela um mundo maravilhoso. Isso faz com que ela se ancore novamente, né? Mas ela pode ser muito sensível também ao ambiente psíquico e emocional da casa, da família. Ela absorve muitas energias do ambiente que ela convive mais intimamente. Então, é uma pessoa que precisa cuidar da energia espiritual da casa, porque ela sente, ela absorve aquilo. E da mesma maneira que ela absorve, ela também espalha essa energia no ambiente em que ela vive. Então, ela pode também, se não estiver bem internamente, bem consigo mesma, ela pode espalhar uma energia também que não é legal, que intoxica, que impregna as pessoas, né? Pode ser uma pessoa muito compassiva, muito doadora para a família, ela se doa, ela se sacrifica em prol da família ou das pessoas que ela considera que ela tem laços, vínculos fortes. Então, se você tem Netuno na casa 4 no seu mapa astral, de vez em quando você precisa desses momentos, sabe, onde você se entrega numa meditação, numa visualização, momentos que você se encante, imagine, idealize, sonhe, né, com esse mundo perfeito, esse mundo idealizado, e, de novo, voltando para a realidade. E cuidado também com essa questão de casa, de residência, de moradia. Netuno, ele tira meio que o chão aqui. Então, são pessoas que devem se preocupar em ter uma casa própria, uma casa, um lar, um ambiente seguro para elas viverem.
A casa 5, ela rege a nossa criatividade, os momentos de lazer, prazer, diversão, e ela também está associada à relação com filhos, com crianças. Netuno aqui traz um lado lúdico para namorar, para sentir prazer. A pessoa ela tende a ser muito romântica, pode idealizar muito um relacionamento perfeito, um relacionamento dos sonhos. E se a casa 5 tem essa coisa do namoro, do romance, que é o lado mais divertido e alegre de um relacionamento, que vem pela casa 5, então essa pessoa ela tende a criar um ambiente muito propício para o namoro, provocando assim encantamento, romantismo, magia, beleza dentro dessa relação. No negativo, ela pode ser muito idealista, muito sonhadora e se frustrar e se decepcionar. Tem que ter cuidado também para não se envolver em relações muito intensas e ilusórias, tá? Na educação com filhos, aqui a tendência é educar filhos ou ter uma relação com filhos de uma maneira mais lúdica, é aquele jeito de educar filhos assim, sem muitas regras, sem muita disciplina, contando historinha para criança. Isso aqui deve ser muito bom em mapa de babá, trabalho com público infantil, com as artes, que precisa contar historinha, que ela pode criar personagens, porque Netuno ele traz esse lado lúdico, criativo. Então, eu estou falando um lado positivo aqui de Netuno, né, gente? Do contrário, é o escapismo, os enganos, as ilusões. Netuno na 5 também dão excelentes artistas, músicos, pessoas inspiradas, que se destacam muito pela sua imaginação, pela sua sensibilidade e intuição. Já Netuno na casa 6, a casa 6 também rege questões da matéria, do dia a dia, da realidade, das obrigações cotidianas e também a relação com funcionários, colegas de trabalho. Netuno aqui pode trazer dispersão e não consegue, no final, resolver tudo aquilo que ela tinha se proposto a resolver durante aquele dia. Então, é aqui que ela precisa ter muito cuidado com distrações, por exemplo, com celular, ou ficar ali imaginando, sonhando ali, enquanto ela tem que estar fazendo alguma coisa de produtiva, tá? Então, são características, gente, que não vai impedir a pessoa de ser uma boa profissional, porque com o tempo ela vai aprendendo a lidar com isso, a pessoa vai amadurecendo, é uma pessoa que tem muita sensibilidade nesse meio, né, que ela convive no ambiente de trabalho, ela se doa, ela se sacrifica, mas tem que ter muito cuidado também para não se fazer de vítima, porque esse é o lado negativo de Netuno. Netuno é o nosso lado salvador, que quer salvar, que quer ajudar as pessoas. Só que às vezes as pessoas não querem ser salvas e a gente não pode forçar nada, porque a gente acaba indo para o buraco junto com aquela pessoa. Com relação à saúde, a casa 6 ela rege os nossos hábitos, a nossa saúde, a nossa rotina. Se ela precisa cuidar bastante ali do sistema imunológico dela. Como a casa 6 também fala de trabalho, gente, ela pode ter um trabalho também nas artes, ou como terapeuta, psicóloga, que são temas de Netuno, ou um trabalho de laboratório. Netuno rege as coisas invisíveis, as coisas ocultas, que requer ali longos períodos de imersão, né, de investigação. Então, essa pessoa consegue passar longos períodos isolada no ambiente de trabalho. Então, ela precisa também buscar um trabalho, um ofício que encante a alma dela, que ela sinta essa conexão num trabalho que ela possa ajudar as pessoas, né? Pode ser na saúde mental, na saúde do corpo, mas que tem esse lado mais holístico, terapêutico, e mesmo que ela não tenha nenhum trabalho nessas áreas de Netuno, ela vai ser aquela colega de trabalho muito doadora de si, muito sensível, que tem muita empatia com o cliente, com prestadores de serviços. Então, essas são algumas características aí de Netuno na casa 6. Já Netuno na casa 7, que rege o relacionamento, a nossa relação com o outro, as parcerias, tanto afetivas quanto também profissionais, não importa. A casa 7 é a nossa relação com o outro. Então, o Netuno aqui pode também trazer
muitas idealizações nos relacionamentos, nas parcerias. A pessoa pode atrair alguém que tem fortes características de Netuno, pode ser um par muito sonhador, romântico ou enganador, tendência à fuga da realidade, escapista. A pessoa parceira pode ser muito doador de si, muito sensível, ou viciado, né? Ou que tenha tendência a vícios, fuga da realidade. Então, vai depender muito, né, do contexto geral do mapa dessa pessoa. Ela tende a se sentir mais atraída por alguém perdido, confuso, ou que esteja precisando de ajuda. Então, ela tem uma tendência, Netuno de casa 7, a se doar para o outro. Esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, onde a gente tem Netuno no nosso mapa, porque a tendência é a gente se entregar ali, se doar, né? E às vezes se doar demais. Quando a gente começa a abrir mão das nossas necessidades pessoais em prol do outro, e o outro não está querendo mudanças, não está querendo ajuda, a gente perde muito tempo na vida. E depois vem o sentimento de vítima, eu fui enganada, eu fui iludida, mas a pessoa, ela tende a ser aquilo que ela é. E onde cai Netuno, a gente não enxerga muito bem a realidade. Não, ele vai sair dessa, eu estou do lado dele. E a pessoa, às vezes, ela não sai daquela situação. E você acaba se doando demais e se sentindo vítima da relação. Então, presta muita atenção, presta muito cuidado nisso, porque pode ser muito prejudicial. Netuno é o planeta da ilusão e da falta de clareza sobre as questões da área da vida onde ele cai, tá bom? A casa 8 é uma casa psíquica também, de elemento água, então Netuno fica muito bem aqui. Pode indicar forte intuição e sensibilidade emocional, sensibilidade psíquica, intuição. A pessoa pode ter dons, né, de paranormalidade, sensibilidade, mediunidade, porque a casa 8 é uma casa que fala de coisas profundas, fala de mistérios, fala de segredos, então ela pode ter uma percepção muito apurada com relação ao oculto, as coisas mais densas também, mais profundas, uma sensibilidade maior à morte, aos finais de ciclo. Então, ela pode ter uma inclinação maior por experiências místicas e também para o ocultismo. Esses assuntos envolvem muito uma pessoa que tem Netuno na casa 8. A casa 8 também fala dos recursos de terceiros, o dinheiro do sócio, o dinheiro do marido, a renda compartilhada. Então, aqui ela pode ter dificuldade de administrar recursos de terceiros, tá? A pessoa parceira também pode ser um pouco escapista com relação aos próprios ganhos, os próprios valores, porque a casa 8 é a casa 2 do marido, do sócio. Então, se na casa 2 Netuno provoca essa dispersão com relação aos nossos valores pessoais, a casa 8 sendo os recursos do outro, o outro pode ter um comportamento um pouco confuso também para lidar com o dinheiro, mas veja bem, isso não é regra, tá? Eu estou dando aqui, eu estou trazendo aqui a função desse planeta. Muitas pessoas, quando eu estou lendo o mapa, e a gente vai falando da função do planeta ali naquela área da vida, muitas falam, eu já fui assim, agora eu já melhorei muito. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Com relação à sexualidade, que é um tema da casa 8, ela também pode criar muitas expectativas com relação à vida sexual e íntima com a pessoa parceira, idealizando demais, sonhando demais e acaba se decepcionando com a realidade, tá? No geral, tende a ser uma pessoa também muito doadora de si, nos momentos de crise, de dificuldades, que a casa 8 ela fala de situações críticas, emergenciais, então é nesse momento que brota do interior dessa pessoa o lado mais empático, sensível, talvez até mesmo acolhedor, e que traga ali muito entendimento para as pessoas que estão sofrendo ou passando por uma dificuldade, tá bom? Na casa 9, Netuno pode trazer uma necessidade de preencher um vazio na alma através dos estudos avançados,
de viagens internacionais ou viagens para lugares distantes. A casa 9 ela rege o distante, o desconhecido. Ela pode ter um interesse maior por questões filosóficas, espirituais, em termos de buscar conhecimento nessa área. A casa 9 ela rege mestres, professores, que nos direcionam, aqueles que dão um norte na vida das pessoas através do conhecimento que eles possuem. Então, Netuno de casa 9 pode dar professores muito inspirados e que transmite os conhecimentos de uma maneira muito doadora, muito sensível. Lembrando, gente, que onde cai Netuno, a gente esquece da vida ali. Então, como a casa 9 ela também rege os estudos, a pessoa pode se perder ali nos estudos, ela acaba ficando até viciada, né? Porque lembra que Netuno fala de vícios também, fuga da realidade. Então, pode ser uma fuga da realidade, ter muitos cursos, né? Se perder ali na busca por conhecimentos e às vezes nem colocando tudo aquilo em prática. A casa 9 também rege a lei, então essa pessoa tem que ter muito cuidado quando ela contrata um advogado, alguém da lei, porque ela tende a se enganar, a se iludir, então ela tem que dar em cima mesmo, cobrar o que está acontecendo, porque senão ela deixa muito para lá, deixa a coisa muito ela vai deixando a coisa fluir e aí não sai daquilo. E lembrando, gente, que onde a gente tem Netuno, a gente pode atrair pessoas que nos iludem, que nos enganam. Por quê? Porque a gente chega ali muito com muita expectativa, vendo muita beleza, sabe? Não vendo maldade nenhuma. E isso é um prato cheio para pessoas de má fé, pessoas traiçoeiras e enganadoras, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Na casa 10, Netuno aqui pode trazer uma expectativa de um trabalho, de uma carreira profissional dos sonhos. A pessoa coloca muita expectativa naquela área profissional, achando que vai ser lindo e maravilhoso quando ela for dentista, quando ela for psicóloga, quando ela for astróloga. E quando ela vai colocar aquele trabalho em prática, porque a casa 10 tem a ver com a nossa competência, a nossa excelência, estar atuando ali para adquirir experiência na vida, que é uma casa muito elevada, que tem a ver com a nossa imagem pública, com a nossa competência profissional, ela pode se decepcionar muito quando ela perceber que aquela profissão tem as mesmas dificuldades que qualquer outra profissão, né? Por exemplo, Netuno pode dar um artista famoso, né? Mágicos, pessoas ilusionistas, podem também seguir carreira nas artes, na terapia, na psicologia, na espiritualidade, então, né, ou em questões também de saúde mental, saúde psíquica, uma vez que Netuno rege o signo de Peixes, e Netuno também está associado ao nosso inconsciente, mas tem que ver também se essa casa 10 tem outros planetas, se Netuno está fazendo aspecto com outro planeta, gente, porque tudo isso também vai dar um colorido totalmente diferente aqui, tá? De qualquer maneira, uma pessoa com Netuno de casa 10, ela tende a colocar muita expectativa no chefe, no patrão, naquele que ela contrata para prestar um serviço para ela, e ela pode se decepcionar, se iludir, porque a pessoa pode não corresponder a tamanha expectativa. Por isso que a gente tem essa coisa de onde cai Netuno, a gente fica ali, sabe, desiludida, se sentindo vítima, enganada, mas não é que a pessoa enganou, é que a gente viu aquela situação com outros olhos, que não são a realidade, tá? Então, é muito importante o Netuno de casa 10 buscar uma experiência profissional que tenha essa conexão com a alma dela. E ela pode ter uma imagem pública também de ser uma pessoa confusa, perdida, caótica, se ela não tiver um direcionamento sério para a vida profissional dela, tá ok? Já na casa 11, Netuno traz as conexões profundas espirituais com grupos, com amigos, com o ambiente que a gente convive no coletivo. Então, pode ser aquela amiga muito doadora de si, que está sempre se doando em prol dos amigos, se doando em prol do grupo. Ela pode levar para o grupo também esse lado de trazer essa sensibilidade, inspirando as pessoas também a terem essa empatia, essa sensibilidade que ela tem. Ela pode colocar muita expectativa naquele grupo, naquelas amizades e também se decepcionar.
ela pode sentir uma forte atração por grupos voltados para a espiritualidade, pessoas que buscam autoconhecimento ou que façam trabalhos de voluntariado, de doação, porque Netuno traz essa coisa da empatia, da sensibilidade, de ajudar as pessoas. A casa 11 também fala do futuro. Com Netuno aqui, ela pode ter altas expectativas com relação ao futuro. No positivo, ela imagina, ela idealiza, ela sonha, mas ela precisa fazer aquilo virar realidade. Realidade é casa 2, tá? No negativo, essa pessoa pode se envolver com amigos muito perdidos, confusos, com tendência a vícios e fuga da realidade também. E, finalmente, Netuno na casa 12, que é uma casa de Netuno, né, que é o inconsciente. A casa 12 tem a ver com o lado mais oculto, que tem a ver com a nossa mente, com o inconsciente, com o desconhecido. É uma casa que fala de isolamento, de reclusão, de conexão com a espiritualidade, de olhar para dentro de nós, né, que são os momentos onde a gente está sozinha, refletindo, fazendo um balanço ali da nossa vida. Aqui é um bom lugar para Netuno. Pode ser indicação de uma forte conexão com Deus, com a vida, com a espiritualidade, com o mundo oculto, o mundo invisível, o mundo dos espíritos. Então, ela sente, ela capta essa coisa do sentir, que muitas vezes, gente, não tem palavras, tá? Netuno é o sentir, é a expressão da intuição, das emoções e do sentimento. Essa pessoa pode ter habilidades sutis, psíquicas, bem desenvolvida, uma tendência a se retirar, a se isolar, para poder exatamente fazer esse mergulho na alma. E onde ela preenche esse vazio existencial, que é o que Netuno provoca, é quando ela fica sozinha, é quando ela se isola. Então, pessoal, eu falei só um pouquinho de Netuno nas casas astrológicas, para o vídeo não ficar muito longo, para o vídeo não ficar muito cansativo, e até porque é através de uma leitura completa do mapa que a gente vai entender essas conexões, porque Netuno rege o signo de Peixes. Então, a gente precisa olhar onde tem Peixes no nosso mapa, porque na casa onde cai o signo de Peixes, a gente vai viver as experiências daquela área da vida onde estiver o planeta Netuno, por exemplo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem Peixes na casa 6 e Netuno na casa 12, a rotina dessa pessoa é doação, é entrega. Ela pode ter um dia a dia, uma rotina, onde ela produz melhor, ela se sente muito mais eficiente quando ela se isola, quando ela fica sozinha. Ela pode trabalhar em laboratórios, em lugares muito fechados, isolados, porque ela precisa desse ambiente mais isolado para ela conseguir ser mais produtiva e muito mais eficiente. Outro exemplo, a pessoa que tem peixes na casa 7. A casa 7 é a casa do casamento, do relacionamento e das parcerias. Se ela tem peixes na 7 e Netuno cai na casa 9, essa pessoa busca uma pessoa parceira, casa 9, que tenha moral, princípios elevados, espirituais e filosóficos. E ela tende a desenvolver esse lado dela através dos relacionamentos que ela tem. Ela pode ter um relacionamento com alguém da lei, alguém que tem um lado mais Netuno também. Casa 9 rege a nossa religião, a nossa filosofia de vida. Então, ela tende a se sentir atraída por alguém que tem essa característica mais espiritualizada, mais conectada com o transcendente, que tem um jeito muito inspirado de palestrar, de transmitir os conhecimentos, que se doa através dos conhecimentos que tem. Já uma pessoa que tem peixes na casa 10 e Netuno na casa 4, veja só, essa pessoa, para ela se sentir bem na carreira, na profissão, ela precisa ter uma boa base emocional, ela precisa se sentir muito bem internamente consigo mesma. Ela pode ter uma carreira, uma profissão voltada para as questões da alma, que é um tema da casa 4, psíquicas, Netuno, terapêuticas, né? Que tem tudo a ver com esse universo de Netuno e do signo de Peixes. Ela pode ter um trabalho em casa,
ela pode ter uma excelência sobre assuntos espirituais e assuntos da alma, tá? Então, só para a gente ter aí uma noção da importância de olhar para o mapa astral como um todo. E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, veja se fez sentido para você. Espero que vocês possam aproveitar um pouquinho dessas informações, refletirem aí sobre a influência de Netuno na vida de vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, deixando para vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!